Boa noite, pessoal. Boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Hoje eu trago para vocês um bate-papo. Estou aberta para perguntas, inclusive para discussões salutares sobre crenças limitantes. A cada ano que se passa, eu percebo quanto o nosso mundo interno cria e determina o nosso mundo externo. Ou seja, como tudo aquilo que a gente acredita que é, que foi, que está sendo ou que será, determina as nossas vivências no sentido pessoal, profissional, financeiro, afetivo. O quanto isso tem reverberado em nossas vidas, a gente tendo consciência ou não. Por essa razão, se faz tão importante e necessário a gente ter esse conhecimento do poder da nossa mente. Porém, entretanto, a mente mente, né? A bússola da vida deve ser o nosso coração. A nossa mente mente não porque ela é má, mas porque nela estão registradas as nossas crenças. Crenças é tudo aquilo que a gente quer, que a gente crê, que a gente acredita, desde a nossa fase intrauterina, que acredite vocês ou não, nós já ouvíamos tudo à nossa volta ali dentro da barriga da mamãe. Claro que a gente não entendia, porque éramos apenas um bebê em desenvolvimento, mas a nossa mente já estava ativa, guardando e registrando tudo o que acontecia. Então a gente já conhecia a voz do papai, a voz da mamãe, a gente já sentia as sensações da mamãe, a gente já conseguia sentir no nosso corpinho algumas tensões ou algumas alegrias que estavam ocorrendo no mundo externo. Sentir é diferente de entender. A gente passa a entender as sensações por volta dos um ano e meio, a gente começa a entender, é por isso que a criança, ela tá chorando, o bebê, a criança, né, tá chorando. Aí vem o adulto e conversa, explica, ela se acalma, por quê? Porque ela entende. Mas antes de um aninho, vocês podem perceber que o bebê só para de chorar quando as necessidades dele são acolhidas e resolvidas. Então, se tá com cólica, o bebê só para de chorar quando alguém soluciona a sua cólica ou ela passa. Até isso acontecer, o bebê chora de dor. Se o bebê tá com fome, ele chora até que alguém lhe alimente. Então não adianta o adulto chegar e conversar e dizer: calma, essa cólica já vai passar. Ou se você parar de chorar, vai passar mais rápido. Você já vai ser amamentado, calma, a mamãe tá chegando com o tetê. Ou o seu leite está sendo preparado. A partir de um aninho, a criança começa a compreender, começa a entender. Mas isso não significa que antes de entender, ela não registre as sensações, a energia, né, do que está acontecendo. Ela não escuta, ela não registra, sim, ela escuta e registra tudo. Então, as nossas crenças são baseadas em tudo que nós ouvimos, e aprendemos sobre a vida. E quem é que nos apresenta a vida? Todas as pessoas à nossa volta, em especial a nossa mamãe, o nosso papai e os nossos irmãos. São as pessoas que mais têm influência sobre o nosso aprendizado. E a TV, né, gente? A TV, ela participa do nosso aprendizado. Vocês sabiam disso? Famílias que assistem muita TV, canal aberto, ou seja, jornais, né? Do meio-dia, jornal da noite, jornal da manhã, acidente, desgraça, morte, assassinato, estupro, violência física, doméstica. A criança parece que não está prestando atenção, mas a criança ouve e capta tudo, até mesmo aquele bebezinho que está dormindo no carrinho perto da TV. Ele está ouvindo e a mente está guardando todas aquelas informações. E aí, qual é a mensagem subliminar? Meu Deus, que mundo louco, que mundo maluco, o que eu vim fazer aqui? Principalmente se a criança é maiorzinha já entende. O que eu vim fazer nesse mundo de drogadição, de violência, de injustiça, de morte, de acidente, né?
Então, eu sugiro para vocês que têm bebês ou crianças em casa, até as gestantes, cuidem com o que vocês escutam, com o que vocês assistem, com o que vocês leem e com o que vocês conversam perto de gestante e das crianças, principalmente até os 7 anos de idade, que é a fase de desenvolvimento mais importante e decisória da vida de um ser humano. Você está embutindo as melhores informações, ou seja, os melhores aprendizados ou os piores aprendizados. Tudo vai depender do que você está proporcionando à volta dessa criança. E antes que alguém diga, tá, então eu tenho que criar filhos alienados? Não, de jeito nenhum. Mesmo porque nós sabemos que no mundo tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa dando certo, então são escolhas. Ou você apresenta um mundo violento, desgraçado para o teu filho em fase de desenvolvimento, ou você apresenta um mundo bom, um mundo saudável, um mundo justo, um mundo de amor e de esperança para o teu filho. Aí são escolhas, né? E lá na frente ele vai colher muito disso com base no que você proporcionou a ele. Porque, batendo na tecla novamente, o nosso mundo interno determina o nosso mundo externo. Tudo o que eu e você estamos vivendo atualmente, de bom e de ruim, nasceu daqui. Isso não é mágica, isso não é misticismo. Isso está comprovado cientificamente pelo nosso globo ocular. A gente olha, nos chama a atenção aquilo que está internamente vivo e ativo em nós. Vocês podem observar que quando uma mulher, quem já engravidou, está grávida, pode escrever aqui, discordar ou concordar comigo. Quando a gente está grávida, o nosso mundo é o quê? Gravidez. Uma mulher grávida nunca viu tanta grávida na vida como agora que ela está grávida. Quem tá aqui, quiser concordar ou discordar, fique à vontade. Por quê? Porque o nosso globo ocular, ele está focado naquilo que é a nossa realidade no momento. É a nossa crença, eu creio, eu estou grávida, eu acredito que eu estou grávida. Então eu começo a ver só grávida, só bebê de carrinho, só bebês no carrinho, bebês, roupinhas de bebês, o mundo do bebê, o mundo da gestante. Outro exemplo, você está pensando em comprar um carro verde. Tá com essa ideia de adquirir um carro verde. Você só vai ver carro verde. De repente, só vai surgir na tua frente carro verde. Você nunca viu tanto carro verde na sua vida. Outro exemplo, bem simples. Você está querendo comprar um patinete elétrico. Você está com a intenção de adquirir um patinete elétrico e você está se dedicando e se organizando para isso. Só vai passar patinete elétrico na sua frente. É assim. A gente foca naquilo que é real para nós, aquilo que a gente está crendo naquele momento. Então perceba como é sério a nossa formação, o nosso desenvolvimento, tudo aquilo que a gente acreditou e acredita dentro de nós. Portanto, se você se desenvolveu ouvindo o jornal do meio-dia ou da noite, só desgraça, você espera por desgraça sem perceber. Você morre de medo de ser assaltado, de ser atacado por um pitbull, de ser estuprado ou estuprada. Você tem medo. E aí você vibra naquilo e você atrai naturalmente. Porque é para isso que você está preparado, porque é isso que está vibrando em você, é isso que está latente em você. E é a realidade, gente. Quer vocês queiram, quer não, quer vocês gostem ou não, é isso mesmo. Então, a nossa realidade atual está intimamente, profundamente ligada a todas as nossas crenças, que nada mais são que aprendizados ao decorrer da nossa vida até os dias atuais, mas principalmente da fase intrauterina aos 7 anos de idade, que é onde a nossa personalidade se desenvolve. E as crenças, elas podem ser positivas ou negativas. Crenças positivas são aquelas advindas de aprendizados positivos. O que é positivo? É tudo que
flui, é tudo que lança para a vida, é tudo que alimenta a esperança, o amor, a honestidade, a justiça, ou seja, aquelas coisas boas que te disseram, que te ensinaram, que te mostraram, que te comprovaram, os bons noticiários que você assistiu, as boas histórias que os seus professores e os seus pais te contaram, as boas experiências que você vivenciou com o dinheiro, por exemplo, ou que os teus pais vivenciaram com o dinheiro e você assistiu. Então você vê o dinheiro como amigo, como uma energia legal, bacana, abençoada. E as crenças limitantes são aqueles aprendizados negativos. Os noticiários de desgraça, de acidente, a vizinha que espancou o filho e você viu ou você ouviu os seus pais comentando, a, o cunhado da sua mãe que traiu a esposa e você soube através de alguém. Então, aquele pensamento, cria-se uma crença de que casamentos não são seguros, que as pessoas se magoam, se traem, enfim. É tudo o que a gente vai ouvindo e aprendendo no decorrer da nossa vida. Aí bato de novo naquela tecla. Não é para alienar os filhos, mas se você pode apresentar as melhores visões de vida para que ele se desenvolva no otimismo, no amor e na esperança, porque realmente muita coisa dá certo, existe coisas incríveis acontecendo. Por que você vai mostrar o pior, o que não está dando certo, o que está causando sofrimento? E aí hoje a gente vivencia isso. Então, vou dar agora um exemplo de um atendimento que eu fiz recentemente. Até gravei uma live sobre isso na segunda-feira no TikTok e já pedi autorização para essa minha cliente. Ela falou que eu poderia contar a história dela, que ela sabia que eu não ia expor o nome e que ela sabia que serviria para auxiliar outras pessoas. Uma mulher, uma moça, 20 e poucos anos, muito bonita, muito inteligente, muito agradável, estudada, formada, independente financeiramente, ou seja, tem todas as características interessantes para uma mulher encontrar um parceiro. Mas, 20 e poucos anos, nunca nem namorou, inclusive é virgem. E preocupada com isso, porque tem as amizades dela e ela escuta as amigas contando de N experiências. E ela fala: Meu Deus, tem alguma coisa de errado comigo, né? Porque eu sou virgem, nunca nem namorei, só rolinho. E os rolinhos não vão pra frente. Se não sou eu, são eles que barram e a coisa não flui. E aí ela veio buscar terapia pra isso, pra compreender. Enfim, resumindo essa ópera para vocês, olha qual era a crença que estava reverberando nela e ela não tinha se dado conta. E antes de eu contar, vocês escutem para não cair em julgamento e dizer: meu Deus, como que essa moça não tinha percebido? Quando nós estamos mergulhados numa questão nossa, a gente não consegue entender a raiz do problema. Isso serve para qualquer ser humano, inclusive para mim que sou psicóloga, que tenho o conhecimento que eu tenho, eu faço terapia. Às vezes pega algumas coisas na minha vida, uma área, alguma coisa não flui, eu fico ali patinando, eu não entendo, eu estagno, eu paraliso, eu travo, ou eu fico sem compreender. E embora eu tenha todo o conhecimento que eu tenho, estude todo santo dia, eu não consigo identificar muitas vezes. N vezes isso aconteceu, N vezes isso vai acontecer, e eu não tenho vergonha de dizer isso, pelo contrário, eu tenho orgulho, porque eu sei o quanto as terapias nos auxiliam. O que que eu faço? Eu entro em contato com os meus terapeutas. Sim, eu tenho mais de um. Eu tenho um específico para tal área, que eu sei que é a especialidade dele, outro para tal área. Eu tenho 3 pessoas que eu recorro quando alguma coisa dá uma travada na minha vida, né? E aí eu faço a minha terapia e eles me ajudam a ver a raiz do problema que eu não estava conseguindo ver, porque eu estou submersa nisso. Enfim, vamos voltar à moça. Isso é geral, é para a humanidade, tá? Então não existe nenhum alecrim dourado que consegue captar todas as raízes do seu problema sozinho. Não existe. Vira e mexe, a gente precisa de ajuda. Isso prova a nossa interdependência, que não é dependência emocional, a nossa interdependência como humanos. E isso é lindo, é incrível. Voltando na moça,
E aí ela, meu Deus, mas o que que tá acontecendo? O que que eu tenho de errado? Até exame, agora que eu me lembrei, eu não falei isso na segunda no TikTok, na live do TikTok. Até exame de mau hálito ela fez. Ela foi num dentista que tinha um tal de um aparelhinho e fez exame de mau hálito, que ela falou: "Eu devo ter mau hálito". Porque no ginecologista já tinha, a ginecologista dela já tinha comprovado para ela que ela não tinha odor, que ela não tinha corrimento, que ela não tinha nada fora do comum. Então ela falou: "Bom, cheiro desagradável que ultrapassa as minhas roupas não são, não é. Então talvez eu tenha mau hálito". E aí foi, fez exame, tudo ok, não tinha mau hálito. E aí ela recorreu à terapia. Ela falou: "Eu quero entender o que está acontecendo". Olha a raiz do problema, o tamanho da crença limitante. Pequenino, talvez para alguns será médio, que estava barrando a vida afetiva dessa moça. A mãe namorou um bom tempo com o pai dela, namoravam e a mãe engravidou. Mas eram jovens, né? Esse casal. E o cara, por extremíssima infantilidade, covardia, prefiro não entrar em maiores detalhes, né? Pra gente não cair em julgamento. Ele abandonou a sua companheira, a sua namorada. Abandonou, mudou de cidade, sumiu no mapa. Mas registrou a menina, a filha. E então essa mãe criou essa menina, foi com a gestação adiante, que é a minha cliente, que foi minha cliente, foi com a gestação adiante. E aí essa criança começou a crescer, se desenvolver, perguntar do pai. A mãe contou a história da forma mais sutil e delicada possível, que pela imaturidade ele sumiu, mas que ele era um cara super legal. Enfim, né? Fez elogios porque essa mãe tinha já uma sabedoria e sabia que essa criança tinha 50% desse pai e que só existia graças a esse pai. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com a mãe e ela me garantiu, ela falou: "Vanessa, eu não falava mal dele, eu só dizia que ele não teve maturidade, que tava tudo bem, que eu era grata a ele porque eu tinha fulaninha". Beleza. E, e aí essa criança cresceu, foi se tornando uma mocinha, e aí ela perguntou várias vezes pra mãe: "Mãe, e daí? Você não vai refazer sua vida afetiva? Você não vai namorar de novo?". E a mãe dizia: "Não, eu vou criar você primeiro, eu vou deixar você preparada para a vida, para o mundo, aí depois eu vou me relacionar". Enfim, ela cresceu, foi fazer faculdade fora, e a mãe continuou solteira, mas ela se esqueceu desse detalhe. E quando ela se deu conta, formada, 2, 3 anos, ganhando a grana dela, morando no cantinho dela, e ela falou: "Eu não tenho parceiro". A raiz do problema foi a história da mãe. Não foi nem a história dela, porque isso não doía profundamente nela, foi a história da mãe. Ela estava presa à lealdade da mãe, se a minha mãe não foi feliz afetivamente, não encontrou um parceiro, eu também não serei feliz afetivamente e não me darei um parceiro. Uma lealdade oculta, completamente oculta. Quando eu falei isso pra ela, ela: faz sentido. Mas olha como ela estava submersa, ela não via. E a criança limitante que estava ali piscando e ela também não tinha se dado conta. Homens não prestam. Homens são canalhas. Homens abandonam as mulheres. Por isso que ela não tinha perdido a virgindade. Um medo inconsciente de engravidar e o cara larga ela. E pasmem, ou melhor, não pasmem, porque é assim mesmo. Ela não tinha se dado conta. Quando eu falei essas duas coisas pra ela, ela: "Faz sentido". Eu falei: "Você nunca tinha pensado nessa possibilidade?". Ela falou: "Não". Tanto que até no dentista ela foi pra ver se ela tinha mau hálito. Percebem como a nossa história e até a história dos nossos pais reverberam na nossa vida e criam crenças que são aprendizados sobre a vida e refletem e reverberam em todas as áreas da nossa vida. Dei um exemplo para vocês. Agora, olha o outro que também, nossa, acontece pra caramba e provavelmente 25% de quem tá me ouvindo está vivenciando isso ou já viveu. Ah, Vanessa, o dinheiro vem, mas não fica. Tem uma dificuldade para fazer dinheiro, porque criança ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. O dinheiro parece que não gosta de mim, parece que foge de mim. Tá, e aí? O que você pensa do dinheiro? Ah, dinheiro é bom, né? Dinheiro é ótimo.
hoje para você adulto. Mas qual foi a visão do dinheiro que você teve quando criança? O que você ouviu sobre o dinheiro que você não se recorda, mas que está aqui na tua mente, que mente reverberando na tua vida? Será que você ouviu quando criança que ricos não vão para o céu? Será que você ouviu que o dinheiro corrompe as pessoas? Que pessoas mudam quando ganham ou fazem muito dinheiro? Que quem tem muito dinheiro não tem amigos de verdade, tem interesseiros ao lado? Ou, sei lá, que o dinheiro é sujo? Ou que pessoas que fazem ou têm muito dinheiro devem mexer com alguma coisa errada? Porque profissão de psicólogo, por exemplo, não dá tanto dinheiro. Hum? Pensa aí se não faz sentido. E aí hoje você gosta do dinheiro, mas você desconhece a crença limitante que está reverberando aqui na tua mente que mente. E aí você se sabota e não vê com os teus olhos as infinitas possibilidades de fazer muito dinheiro. E aí você fica na escassez, na limitação financeira. E aí você culpa o governo, culpa Lula, Bolsonaro, Dilma, culpa, sei lá, culpa a economia, Estados Unidos, o valor do dólar, do euro. Você culpa tudo. Mas você se esquece que enquanto você que mora no Brasil, que mora, vou usar o exemplo aqui da cidade que eu tô morando, que mora em Balneário Camboriú e tá numa pendura de dinheiro desgramenta, tem gente que também mora no Brasil, inclusive em Balneário Camboriú, e está prosperando e fazendo muito dinheiro e crescendo abundantemente de forma financeira. Ué, se o problema é o governo, a política, o valor do dólar, então todos estaríamos ferrados. Por essa razão, alguns prosperam e outros não. Crenças limitantes. As crenças positivas, as crenças construtivistas, digamos assim, enfim, aquelas que não limitam, a gente não mexe. Eu, particularmente, não mexo. Eu sempre falo, em time que tá ganhando não se mexe. A gente vai mexer no quê? Naquilo que está atrapalhando, naquilo que está paralisando, que está estagnando. É nisso que a gente tem que mexer. E como é que a gente identifica? Com as perguntas chaves. Que aí vocês teriam que fazer psicologia, fazer os inúmeros cursos que eu fiz para vocês sacarem quais são as perguntas chaves. Aliás, que o meu grupo de estudo, eu tenho um grupo terapêutico online e eu estou ensinando a elas quais são as perguntas chaves que nos levam à raiz do problema. E eu ensino com o maior prazer e com a maior alegria, porque eu não vejo nunca nenhum terapeuta como um... Eu nem lembro o nome agora, quando você vê alguém como... Ai, como é que é o nome, gente? Me ajuda aqui. Quando alguém trabalha na mesma área que você... Ó, eu sou tão desligada disso que eu vejo todo mundo como colega de profissão que eu não tô lembrando nem o nome, gente. Me ajuda. Que compete, que você acha que compete com você. Como é que é o nome, gente? Enfim, eu não vejo terapeutas como inimigos de profissão, mas não é esse o nome, é outro. Esqueci, simplesmente esqueci, porque não faz parte. Concorrente, obrigada, Ragna. Eu não vejo nenhum terapeuta, seja da linha que for, como concorrente. Por isso que eu ensino, por isso que eu tenho gravado cada vez mais vídeos gratuitos, que eu sei que tem vários psicólogos e outros terapeutas me assistindo. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Isadora, concorrente. Isso mesmo. Obrigada, Pamela. Por quê? Porque somos todos colegas de profissão e a forma como eu faço, ninguém faz. A forma como você que está me assistindo, que é terapeuta, faz, eu não faço. Então vai vir para mim os clientes que precisam do meu jeito. Vai para você os clientes que precisam do seu jeito. E o mundo está tão desperto para as terapias, está valorizando tanto o autoconhecimento. Olha, chega a me arrepiar quando eu falo isso.
que daqui a pouco vai faltar terapeuta, gente. Escutem o que eu tô falando. Em breve você vai ligar para qualquer terapeuta e ele só vai ter horário para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sabe por quê? Porque a agenda dele vai estar cheia. Claro que porque ele é muito bom no que ele faz, mas porque as pessoas estão, como nunca, despertando para o autoconhecimento. Porque as pessoas descobriram que ser é mais importante do que ter, porque para ter precisamos ser. Ser o quê? Ser a nossa essência ativa, viva, em movimento. E cada um tem a sua, ninguém é igual a ninguém. E, enfim, a identidade energética é única para cada ser, exatamente. Acredito que ninguém é concorrente, atraímos aquilo que vibramos. Sim, sim, se você vibra confiança e segurança, você vai atrair as pessoas que vão sentir isso em você e vão falar: eu quero aquela terapeuta, eu quero aquela professora, eu quero aquela dentista, eu quero aquele advogado, eu quero aquela manicure, eu quero aquele fisioterapeuta. Porque você vai vibrar isso, que você entrega o teu melhor de um jeito peculiar e só seu. E aí não tem concorrente, cada um do seu jeito, cada um na sua egrégora, cada um na sua vibe, exatamente. Deixa eu ver aqui. Ah, legal, fazendo sentido aí pro pessoal. Fico muito feliz. Alguém aqui, nossa, fez muito sentido. Constelamos esse tema e só melhorou. Sim, porque a constelação, o que que a constelação faz? Cada vez que eu falo de constelação, eu sou crucificada. E eu adoro, porque eu adoro desafios. Eu não vim para fazer igual a maioria faz. Eu vim para quebrar paradigmas mesmo. Eu vim para abrir portas e porteiras para muita gente. E isso me alegra. Adoro desafios. O que que a constelação faz? Por que que eu falo que a constelação é a cereja do bolo da psicologia? Porque a psicologia, para mim, é a base e é o telhado. O que eu aprendi na psicologia ficará comigo, aliás, para a eternidade, tá? Porque o que eu aprendi, eu já repassei epigeneticamente para os meus filhos, que passarão para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus descendentes que eu nem conhecerei. Olha que coisa linda que é o conhecimento. O conhecimento é eterno, ele vai passando de geração para geração. A constelação, ela mostra o que está emaranhado, o que está mal resolvido, ela mostra também, ela nos auxilia a ver qual é a crença limitante, o que está oculto. A psicologia, ela mostra o que está visível. A constelação, ela vem e mostra o que está oculto. Aí você junta esses dois. Caraca, é um casamento perfeito para o autoconhecimento do cliente. E então, assim, muita gente, quando traz, muita gente, para não dizer todos, né? Todas as pessoas, quando elas trazem um sintoma, uma queixa, geralmente elas não sabem de onde vem, mas elas sabem que aquilo está incomodando, está reverberando. Quando a gente põe no campo, né? Que quando a gente fala pôr no campo é constelação, seja com pessoas ou com bonecos, a gente pede para a pessoa montar, não sou eu quem monto. No caso, assim, eu online. Eu coloco, né, eu estou montando, mas quem define o lugar dos integrantes, dos elementos, é o meu cliente. Então eu só estou representando ele, mas quem está montando como que é ele. E ali, cada lugar representa algo. Então a gente faz uma leitura de campo. Não é uma coisa assim de tirar do sabe lá Deus de onde, da cachola. É uma leitura de acordo com a configuração que esse cliente monta. E aí a gente vai fazendo as perguntas chaves e a gente chega a um denominador comum. E o que é mais bacana, pelo menos a forma que eu trabalho, eu vou comentando com o meu cliente e ele vai entendendo junto, porque não adianta só eu entender. É interessante que o meu cliente entenda, para que ele possa acompanhar o meu raciocínio e ele ir expandindo a consciência dele, virando chaves, caindo, né? Chaves, insights. E fantástico, fantástico. Mas que bom, fico muito feliz que fez sentido para vocês. Só melhorou e deixa melhorar ainda mais, porque nós viemos ao mundo para viver em abundância em todas as áreas da nossa vida.
Ai, que bom, fico feliz. Top demais suas explicações. Muito obrigada. Eu me dedico e realmente entrego o meu melhor. Sabe que tudo que a gente vai fazer para outra pessoa, quando a gente faz como nós gostaríamos que fizessem para nós, as coisas melhoram tanto. Até os serviços que já te prestavam, você já conhecia o serviço daquela pessoa, daquela empresa. São as mesmas pessoas, é a mesma empresa, é o mesmo serviço, mas a qualidade da prestação do serviço melhora. Sabe por quê? Porque a gente recebe o que a gente dá. Então, quando você dá o seu melhor, automaticamente você começa a receber o melhor das pessoas também. Sabe aquela manicure que você já faz unha com ela há um tempão e de repente ela parece que começou a caprichar ainda mais, fazer ainda com mais capricho, com mais amor? Observe se você também não está servindo alguém com mais capricho e com mais amor. Porque nós viemos ao mundo para evoluir e servir. Claro que está incluso aí os bônus de viver a vida, passear, desfrutar, mas isso é consequência. A função, a nossa missão é servir e evoluir. E aí, quanto mais e quanto melhor a gente serve, mais e melhor somos servidos. E aí, quem nos serve? O dinheiro nos serve. O dinheiro é uma energia que está a serviço da nossa vida. O nosso marido, a nossa esposa nos serve melhor. As pessoas que prestam serviço para nós nos servem melhor. O que é servir? Quando eu peço um copo d'água e alguém me traz um copo d'água, essa pessoa está me servindo. Existem várias formas de você entregar um copo d'água para uma pessoa. Ou você entrega assim, ou você vai lá e pega o melhor copo que você tem no teu armário, coloca água fresca, você até cheira para ver se o copo não tá com odor, com cheiro de sabão, alguma coisa. Você vai lá e põe água, com todo cuidado, com todo carinho. E se você sabe que a pessoa gosta de água gelada, você coloca pedras de gelo e você entrega olhando nos olhos dela. Olha a diferença. Você foi servida de forma muito simples, porém profunda e intensa. E assim é a vida. Então, amados, eu não sei qual é o teu dilema. Qual é o dilema? Nós estamos aqui em 15 pessoas, né? Eu completo as 15 pessoas. Eu não sei qual é o teu maior dilema, teu desafio. Não gosto de usar a palavra problema, mas vou usar para vocês entenderem. Eu não sei qual é o teu maior problema hoje. E quando eu digo isso é porque a gente tem mais de um problema, a gente tem mais de um desafio, mas geralmente um é raiz e os outros são ramificações desse problema raiz. Então, por trás de uma queixa, de 5 queixas de uma pessoa, geralmente tem uma raiz. Se você pega e trabalha essa única raiz, essas queixas todas desaparecem. Não porque elas nunca existiram, mas porque a pessoa passa a ter uma nova postura. Primeiro que ela entende de onde vem, então ela passa a ter uma nova postura. E tudo aquilo que eram probleminhas, eles vão perdendo força, porque essa nova postura, ela elabora as áreas que estão molengas, que estão problemáticas, que estão sem sentido ou excessivas na vida dela. Então eu não sei qual é o seu maior problema, seu maior desafio. Prefiro usar essa palavra. Aliás, vocês deveriam usar também, tá? Porque a mente que mente, ela tem uma preguiça de resolver problema. Então, quando você diz, nossa, eu tô com tal problema, a mente já diz, fudeu. É isso mesmo. Você está condenado ou condenada a isso. Aceita que é melhor, tá? É assim que a nossa mente reage. Quando você diz desafio, a mente ama desafio. A prova disso é que quando a gente dá uma amadurecida, a gente gosta do quê? A gente gosta de palavra cruzada, caça-palavras, são desafios. E as crianças amam o quê? Competir, jogos, desafios,
joguinho que seja ali na TV ou jogando com um amigo numa quadra de tênis, de vôlei, de basquete, de futebol. Então a nossa mente ama desafios, mas ela corre de problemas. Enfim, olhe para esse teu problema, para esse desafio, vamos usar a palavra desafio. Olhe para esse teu maior desafio e experimente pela primeira vez dizer para ele: eu vejo você. Vamos dar um exemplo aqui. Você está com dificuldade no teu relacionamento. Seja com seu namorado, namorada, esposa, marido. E você diz: eu vejo você desafio. Eu vejo você dificuldade de relacionamento. Mas eu não vou me vitimizar. Eu vou fazer uma pergunta diferente dessa vez. Para que este desafio está ocorrendo na minha vida? Para que ele está se apresentando cada vez mais de forma profunda, me incomodando, tirando a minha paz? O que é que este desafio quer me mostrar? O que é que eu preciso evoluir, melhorar, transformar, transmutar na minha vida, em mim? Pare de buscar a solução do outro. Ai, se eu tivesse outro marido, se eu tivesse outra esposa. Ai, se meus pais fossem ricos. Ai, se eu tivesse me formado em outra área, eu teria mais dinheiro, eu teria mais sucesso. Não, esquece o outro. Olha para você. O que é que o teu desafio quer te mostrar? O que é que ele quer te dizer que você precisa modificar, melhorar na tua vida? Porque eu te garanto, experiência própria, tanto no sentido pessoal como profissional. A partir do momento que você se dispuser a sair do papel de vítima, ai, dá tudo errado pra mim, o mundo conspira contra mim, meu pai e minha mãe não me amam, meu marido não me ajuda, minha esposa não me valoriza, os meus filhos não querem meu bem. A partir do momento que você sair do papel de vítima e você se olhar como protagonista e co-criador da tua história e da tua realidade, a solução ela vai vir aqui, ó, na tua cara. Você vai falar: como é que eu não enxerguei antes? Mas muito provável que você vai precisar de ajuda. Porque muito provável existem crenças limitantes e lealdades à sua família reverberando em você e você não percebe. Não porque você não é bom nisso, não porque você é alienado, não porque você não tem inteligência suficiente. Porque é assim, falei no início do vídeo. Eu sendo psicóloga, estudando pra caramba, eu vivo pedindo ajuda. Porque quando é com a gente, é mais difícil de ver. Tanto que é muito mais fácil solucionar o problema dos outros do que o nosso. Porque a gente tá de fora. É como se a gente subisse num drone e pudesse olhar. Então você vê o problema, o desafio, você vê as soluções, as possibilidades. Mas quando você faz parte deste desafio, quando ele é teu, você está mergulhado. É como se você estivesse numa areia movediça. Você fica meio que amarrado, não consegue ver. E tá tudo bem. É para isso que existem mais humanos. É para isso que as nossas vivências espirituais em corpos físicos, materiais, não é um em cada local. Porque o Criador de tudo, não estou falando de religião, poderia colocar um em cada lugar. Porque o universo é infinito. Poderíamos estar cada um numa vivência sozinhos. Por que ele mandou nós todo mundo junto? Porque nós somos interdependentes. Porque nós precisamos uns dos outros, nós podemos auxiliar uns aos outros. E é para isso que a gente está aqui. Evoluir, servir através do auxílio mútuo. Então, sai do vitimismo e sai do comodismo de pensar ou acreditar que você nasceu para sofrer nessa área da tua vida, que você nasceu para passar dificuldade financeira,
que você nasceu para ser mal amado, mal amada, que você nasceu para sentir dor física, ter problema nos rins, pulmões, nas pernas, pés, sei lá eu onde, ou que você nasceu para ser só. Não. Nós nascemos para viver de forma abundante e próspera todas as áreas da nossa vida. Para a gente viver no fluxo, no flow. E o que é anti-fluxo, anti-flow, está mostrando que tem algo a ser ressignificado. Então não tenha vergonha, erga sua cabeça e vá com orgulho buscar ajuda. Sabe por quê? Porque tem que ser muito corajoso e muito corajosa para buscar ajuda, para mexer nas feridas, para olhar para uma infância que muito provavelmente aconteceu muita coisa que doeu, que machucou, que feriu e que você hoje quer olhar e ressignificar. Tem que ser muito, muito foda, muito homem, muito mulher para buscar ajuda. Tenha orgulho. Quando você estiver caçando ali o número de um terapeuta, tenha orgulho. É um ato de amor próprio e de coragem. E não desista de você, porque quando você desistir de você, ninguém fará nada. Aliás, ninguém pode fazer nada por nós. Somos nós em que fazemos. Isso é na nossa vinda e na nossa partida. Então, consequentemente, na nossa estadia aqui neste plano. Então, amados, eu vou finalizar esse nosso encontro, essa live. Eu agradeço quem esteve aqui comigo. Eu espero ter sido contribuição para vocês e pretendo voltar a fazer mais encontros porque me faz bem, me acrescenta. Porque quando eu estive lá na lama, perdida, sem saber o que fazer, sem rumo, sentada no banquinho da vítima, achando que o mundo conspirava contra mim, algumas pessoas me ajudaram, soltando frases, reflexões que fizeram toda a diferença na minha vida. Então, por gratidão a elas e para gerar mais movimentos, hoje eu faço. E eu tenho certeza que muitos de vocês futuramente poderão fazer por outras pessoas. E assim a gente vai melhorando o mundo e deixando um mundo e pessoas melhores para essa experiência chamada vida. Enfim, eu sou a Vanessa Helena Rossetto, sou psicóloga, consteladora e leitora dos traços de caráter a serviço da vida. Um beijo e até a próxima live.